que vamos, meus amores! Vou soltar esse cabelo, tá muito feio isso. Meu Deus do céu. Gente, tá um frio, um frio, um frio, um frio aqui em casa, que tá um problema muito, muito sério. Mas vamos que vamos, porque agora a gente vai falar sobre agravo em execução, né? Então, o que que a gente vai fazer, gente? A gente tem que falar sobre essa peça. É uma peça que caiu algumas vezes, não é uma peça tão comum, né? Mas ela cai. E o agravo em execução, ele é um recurso relativamente fácil de ser trabalhado. Lógico que nós temos uma vantagem, né? Na hora, para você interpor um agravo em execução, é lógico que, como qualquer recurso, a gente precisa partir de uma decisão. Eu não tenho como buscar a reforma de algo que eu não sei o que foi. Então, essa é a vantagem. Quando você está diante de um recurso, cabe a você analisar a decisão que foi proferida, ou seja, o que que o juiz disse naquela decisão, e atacar aquela decisão com todas as suas forças, enfim, com os seus poderes máximos, não é? Diante daquilo que você tem de argumentos processuais, de argumentos de direito material. E no aspecto, né, de processo de execução, nós temos também uma grande vantagem. Qual é a vantagem? A OAB, todas as vezes que cobrou questões relacionadas à execução penal, ela sempre cobrou muita coisa que está consagrada em súmulas do STF, em súmulas do STJ. Então, é muito importante, nesse tema de você elaborar um agravo em execução, de você ter que abordar um tema qualquer relacionado à execução penal, que você tenha amarradas as súmulas relativas a essa matéria, tá? Então, isso vai fazer diferença na hora de você montar a nossa peça do agravo em execução. Então, essa amarração, ou seja, as remissões relacionadas às súmulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente pensou aqui em algumas coisas. Vamos raciocinar comigo a respeito das possibilidades de peças prático-profissionais. Então, nós vimos, né? Primeiro, as peças de liberdade. Então, nós falamos na nossa primeira aula, que foi a aula sobre peças de liberdade, que quando a peça prático-profissional é uma peça de liberdade, um relaxamento de prisão, que já caiu uma vez, uma única vez, liberdade provisória que nunca caiu, está faltando a prova cobrar uma liberdade provisória, né? Uma revogação da prisão preventiva ou da temporária, enfim. Quando cai uma peça de liberdade, o enunciado da peça prático-profissional, ele vai trazer para você, necessariamente, uma abordagem relacionada à prisão que foi decretada. Então, a questão vai focar no aspecto o investigado ou o réu está preso. Então, o ponto cerne da discussão da peça prático-profissional, do enunciado apresentado, é realmente os aspectos de legalidade, de ilegalidade, enfim, os aspectos formais daquela prisão que foi decretada. Então, vamos lá, se fosse para você elaborar uma peça de relaxamento de prisão, provavelmente o enunciado ia abordar uma prisão em flagrante e ficar demonstrando o que fez o delegado quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, ou o que ele deixou de fazer, não é isso? Se o indivíduo estava ou não realmente em estado de flagrância. E aí a questão vai ficar narrando para você toda essa situação do flagrante e não vai ficar falando do motivo pelo qual a denúncia foi oferecida ou deixou de ser oferecida, porque parte-se da premissa de que eles querem focar na peça de liberdade e no motivo pelo qual você vai buscar a liberdade daquele indivíduo, né? Da mesma forma, se for uma peça de liberdade provisória, a questão vai falar que houve uma prisão em flagrante e a discussão vai concentrar ali. Houve uma prisão em flagrante, a questão vai ficar batendo lá todos os pontinhos, dizendo que o delegado cumpriu todas as formalidades legais, né, e tal. E aí também vai mostrar para você, provavelmente, que aquele indivíduo tem emprego, tem residência, vai mostrar
elementos que te permitam avaliar que não existe justificativa para a decretação de uma prisão preventiva. Então, ele foi preso, ele estava em flagrante, as formalidades foram respeitadas, mas não estão presentes motivos que justifiquem garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Motivo pelo qual você vai pedir a liberdade provisória dele, né? E aí você tem vários aspectos para abordar dentro dessa questão, a depender ali da espécie de liberdade provisória cabível no caso concreto. Então, você tem tudo isso, você tem que prestar atenção em relação a essas peças. E a mesma coisa, uma revogação de preventiva. Bom, a questão vai ficar te mostrando os aspectos relativos à prisão. Ela não vai ficar preocupada com as teses, com o que foi dito pelas testemunhas, nem nada disso. Ela está preocupada com a prisão em si, ok? Da mesma forma, quando eu penso numa queixa-crime, né, e aí eu estou abordando as peças principais, a nossa proposta aqui no Simplificando a Peça é pegar as principais peças, o que não significa que uma outra peça não possa ser cobrada. A gente sempre tem que lembrar, a gente está se aproximando do final do Simplificando a Peça, e eu tenho que lembrar você de que o que nós estamos fazendo aqui é pegando as peças mais prováveis, ou as peças principais, mas isso não significa que não possa cair outra. Então, Ana, você vai trabalhar recurso especial e recurso extraordinário? Não, mas pode cair? Pode. Você vai trabalhar habeas corpus? Não. Pode cair, embora não seja a praxe na OAB? Pode. Né? A gente sabe que a OAB, em regra, a gente parte da premissa de que habeas corpus não é uma peça privativa de liberdade, mas pode cair. Ninguém disse não cai habeas corpus. Existe um raciocínio que a gente acostumou a afirmar, né? Se acostumou ao longo dos anos, mas não é que não possa ser cobrado, tá? É uma peça do processo penal. Agora, não é uma peça privativa de advogado, tá? Recurso ordinário constitucional, pode cair? Pode. Pode cair, Ana, a peça de... Deixa eu ver aqui uma outra peça aqui, que a gente não tem incluído. Agravo de instrumento do não recebimento do recurso especial do recurso ordinário. Poder pode, mas é pouco provável, né? Porque não é uma peça específica. Revisão criminal, revisão criminal. Olha, quando caiu uma vez revisão criminal, uma vez. E quando caiu a revisão criminal, muita gente falou assim, não podia ter caído porque não é peça privativa de advogado e não sei o quê. Realmente, não é peça privativa de advogado, é complicado, concordo, mas caiu, não caiu? Então não tem isso de essa peça não cai. Pode cair qualquer uma, tá? Mas a gente tem que estar preparado para todas. E se a gente sabe, né, a estrutura básica das peças e identificar a peça, tudo facilita a nossa vida, porque a gente sabe fazer qualquer peça. As peças todas são muito parecidas, a diferença é o momento em que elas são cabíveis, não é isso? E aquilo que é possível de ser pleiteado naquele momento. Então, eu tenho batido nessa tecla nas últimas aulas, e eu vou frisar bem isso. Você só pode buscar, naquele momento processual, aquilo que pode ser feito, né? Então, assim, não adianta nada você tentar apresentar, pedir absolvição do cara num relaxamento de prisão, porque essa peça não é adequada a se pleitear a absolvição, não é verdade? Então, cada coisa no seu momento, cada argumento dentro do seu momento processual e cada pedido vinculado ao argumento que está sendo apresentado, tá? Então, numa queixa-crime, que foi a nossa segunda peça do Simplificando, o que você tem? Você tem um crime de ação penal privada, não é isso? Está dentro do prazo decadencial de 6 meses, o crime é um crime de ação penal privada e você foi contratado pela vítima, ainda não há processo. A vítima te contrata para, então, promover as medidas cabíveis contra a pessoa que praticou aquela conduta contra ela. Então, é para você oferecer uma queixa,
né? A queixa na ação penal pública, a queixa crime subsidiária, né? A queixa na ação penal privada subsidiária é um crime de ação penal pública, mas o enunciado vai deixar muito claro que já passou o prazo do artigo 46 e o MP não fez nada, né? E aí você vai ter que oferecer uma queixa subsidiária, uma queixa supletiva, que é a queixa da ação penal privada subsidiária da pública. E o que você procura numa queixa-crime? Lógico, você quer que a queixa seja recebida, ainda não há processo, você está oferecendo a queixa para que o processo seja instaurado. Então, você quer que a queixa seja recebida, que o réu seja citado para responder aos termos da ação penal e que, ao final, ele seja julgado procedente o pedido com a consequente condenação do acusado, né? Resposta à acusação. Nesse caso, as perguntinhas são aquelas quatro perguntas. E aí, quais são as 4 perguntas? Só para a gente dar uma revisão rápida, né? Primeira pergunta, quem te contratou, né? Não, aliás, essas perguntas já... Mas quem te contratou foi o acusado, né? Então, já tem denúncia? Já, sim, a resposta é sim. A denúncia foi recebida? Sim, a denúncia foi recebida. O réu foi citado? Sim. Já houve instrução probatória? Não. Então, esse é o diferencial. Na resposta à acusação, o que você tem é que ainda não houve instrução. Então, o réu foi citado para responder aos termos dessa ação penal. Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar atacar esta denúncia, evitando o seu recebimento, né? Então, você vai atacar tentando buscar aquilo que é possível de ser conseguido nesse momento. E o que é possível de ser conseguido nesse momento? A absolvição sumária, lá do artigo 397. Então, você vai fazer de tudo na resposta à acusação para tentar alcançar a absolvição sumária. É diferente da hipótese de memoriais. Nos memoriais, a denúncia já foi oferecida, a denúncia já foi recebida e a instrução probatória já aconteceu. Só que ainda não existe sentença. Então, nesse caso, você vai apresentar os memoriais, não é? E aí, agora sim, depois dos memoriais, o que o juiz vai fazer? Vai sentenciar. E aí ele ou condena ou absolve. Se você está pelo réu, você quer a absolvição. Se você está pela vítima, você quer a condenação. Se você é advogado do réu, né, você tem que partir da seguinte premissa: peraí, eu vou tentar alcançar a absolvição do acusado, mas e se eu não conseguir? Se eu não conseguir que ele seja absolvido, eu vou tentar, caso ocorra uma condenação, porque ela é possível neste momento, eu vou tentar, né, a menor pena possível e a melhor pena possível. E aí você vai formular os seus pedidos subsidiários, certo? Recurso em sentido estrito. Aí eu vou partir da premissa, provavelmente, é um recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia, né? Então, o réu foi pronunciado, eu fui contratada pelo réu, eu entro com recurso em sentido estrito querendo o quê? Querendo o que é possível de ser feito nessa hora, ou a absolvição sumária do 415, ou a impronúncia, ou a desclassificação, né? Agora, eu não posso pedir a esse juiz outro tipo de absolvição, senão aquela do 415, porque essa é a única possível nesse momento processual. Já existe sentença. Maravilha, se já existe sentença, então agora você sabe que da sentença você vai apelar. E aí nós temos aqui essa grande questão. Qual é a vantagem de você apresentar um recurso, seja o recurso em sentido estrito, seja a apelação e seja agora o agravo em execução? Você já tem uma sentença a ser atacada. Eu não tenho que atacar o que não está na sentença, eu tenho que atacar o que está na decisão. O juiz proferiu uma decisão, a questão vai ter que me dizer qual foi a decisão do juiz, vai me mostrar direitinho o que ele decidiu e vai me dizer que você foi intimado daquela decisão. E aí você está dentro do seu prazo de interposição do recurso. Então, você vai interpor este recurso. Agora, cuidado para não confundir recurso com revisão criminal. Isso é um ponto importante que a gente tem que frisar bastante aqui. Porque, para a revisão criminal, eu tenho que partir da premissa de que eu estou diante de uma sentença trânsita em julgado. É uma sentença, veja, que já transitou em julgado, não cabe recurso.
recurso mais contra essa decisão, certo? Só que surgiu ou prova nova, ou surgiu prova de que o indivíduo foi condenado com base em depoimentos ou documentos falsos, não é verdade? Então, o que eu tenho que observar na hipótese da revisão criminal? Eu tenho que ir lá, olhar direitinho dentro do artigo do Código de Processo Penal que trata da revisão criminal, se o enunciado da questão me apresentou aquelas situações. Então, presta atenção, pelo amor de Deus. Eu tenho uma sentença. Quando é que eu vou escolher? Como é que eu vou escolher? Quando é que eu vou entender que é cabível a apelação? Eu tenho uma sentença, a parte foi intimada da sentença, ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Sentença condenando ou sentença absolvendo. O juiz intimou a parte. A parte tem 5 dias para apelar. Ou 10 dias, se for juizado especial. Então, peraí, olha só. Eu fui intimada da decisão, ainda não ocorreu o trânsito em julgado? Então, é caso de apelação. Não, a questão me disse, existe uma sentença, já transitou em julgado. Existe uma sentença, já transitou em julgado. Ana, eu tenho que procurar no enunciado da questão a expressão trânsito em julgado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você se vincular a uma expressão específica e na hora H você não encontrar aquela expressão, qual é a probabilidade de você errar? Algo simples que eu estou perguntando. Me deem um up aí se vocês entenderam o que eu estou falando. A gravidade dessa situação. A gravidade dessa situação. Porque se você vincula o seu raciocínio a uma determinada expressão ou palavra, e na hora o enunciado substitui aquela palavra por uma outra, você se ferra. Então, você não pode bitolar o seu raciocínio numa expressão. Você tem que ter a visão de um conceito, ok? Então, é muito importante que você se lembre disso. Olha para cá. O agravo em execução só é porque é o agravo da lei de execução penal. Então, para que eu pense na possibilidade de um agravo em execução, eu tenho que partir da premissa de que existe um processo findo. Então, eu tenho uma sentença que, ainda que tenham ocorrido todos os recursos possíveis, ela já transitou em julgado. Ela pode ter transitado em julgado sem que tenha ocorrido a interposição de recursos, ou o advogado do cara pode ter sido muito bom, ter tentado todos os recursos e não ter conseguido, e o cara foi condenado. Fato é que existe uma condenação definitiva. Pode aparecer o nome condenação definitiva, pode aparecer o nome sentença transitou em julgado, pode aparecer findo o processo, pode aparecer, entenderam? Podem aparecer uma série de coisas que significam a sentença transitou em julgado. Então, você não tem que se bitolar num conceito. Isso faz muita diferença, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu tenho que partir da premissa. Existe um processo que terminou, o processo de conhecimento acabou, o réu foi condenado. E aí nós temos duas opções. Opção número 1. Durante o processo de execução, o juiz que preside o processo de execução proferiu uma decisão a respeito de alguma coisa da execução da pena e eu fui intimado da decisão. Ficou claro? Nesse caso, é para eu atacar essa decisão desse juiz. Então, é para eu entrar com agravo em execução. Mas pode acontecer da questão me apresentar a seguinte situação. Existe um processo que já terminou, ocorreu o trânsito em julgado, esse é um conceito,
Então, vamos parar de procurar a palavra. Novamente, eu vou insistir, bater muito nessa tecla, porque o que tem de gente que erra porque não achou a expressão é foda. Então, eu preciso que você tenha isso na cabeça. Ó. É um processo que acabou. O processo acabou. O processo de conhecimento acabou. O réu foi condenado. E aí nós temos duas opções. Ele pode já ter cumprido a pena toda, ou até o réu pode estar cumprindo a pena, não faz diferença, mas no meu enunciado da questão está me mostrando a seguinte situação: surgiu prova nova a respeito de alguma coisa. Ou eu descobri, depois dele ter sido condenado, estando, novamente, ele pode estar cumprindo a pena ainda, ou pode já ter cumprido a pena toda. Ele pode até já ter morrido, porque a revisão criminal pode, inclusive, ser ajuizada pelos sucessores dele, né? Então, reparem, o nosso réu morreu, ou o nosso réu está vivo e já cumpriu a pena, ou o nosso réu está vivo e não cumpriu a pena toda, está cumprindo a pena, ou talvez até nem tenha iniciado o cumprimento da pena. Mas existe uma sentença condenatória definitiva, transitou em julgado, o processo de conhecimento foi extinto, e aí, olha só, artigo 621. E aí você vai olhar, quando cabe revisão criminal? A revisão dos processos findos, olha só, processos findos, é uma premissa. Processo de conhecimento já acabou. Beleza, já transitou em julgado. Inciso 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou evidência dos autos. É quando você tem uma decisão manifestamente, escancaradamente injusta. Só que essa hipótese aqui, gente, a probabilidade de colocarem uma revisão criminal no inciso 1º, porra, é algo tão pouco provável por conta das divergências, por conta de será que eu não estou rediscutindo matéria probatória, porque tecnicamente já fez coisa julgada. Tem que ser uma coisa muito escancarada para ser cabível essa situação, entendeu? Então é pouco provável, mas de qualquer forma pode até acontecer, a gente não pode descartar. Hipótese número 2, quando a sentença condenatória, essa é a hipótese mais provável, a 2 e a 3. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ok? E inciso 3, quando após a sentença se descobrir nova prova que demonstra a injustiça da decisão ou a necessidade de redução da pena ou qualquer coisa assim. Aí, nesse caso, é revisão criminal. Entenderam? Não é agravo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar quando é revisão criminal de quando é agravo em execução. Ok? Então, novamente, olha para cá. Para que seja revisão criminal, é preciso que eu tenha um processo com trânsito em julgado, independe do réu estar cumprindo a pena ou não, certo? Agora, o que acontece? Surgiu prova de que a condenação é injusta. No agravo em execução, eu não estou discutindo a justiça ou injustiça da decisão. Entenderam? No agravo em execução, o que eu estou discutindo é o juiz da execução, portanto, eu tenho que estar durante a execução. Tem que ser um processo de execução em trâmite. O cara tem que estar cumprindo a pena. Então, esse cara que está cumprindo a pena, existe uma decisão do juiz da execução penal que eu tenho que atacar. Ficou claro? Aí, nesse caso, eu vou interpor o agravo em execução. Ok, gente? Entendido? Me coloque um app lá, pelo amor de Deus. Vamos lá, Manuel dos Anjos, me diz aí. Deu para entender o que eu acabei de dizer, essa diferença? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente olha assim, já transitou em julgado. Aí a gente pensa, é agravo em execução. E às vezes não é, pode ser revisão criminal. Ou vice-versa. Né? Transitou em julgado, olha só, está dizendo aqui que transitou em julgado, vou botar com revisão criminal. E era agravo em execução. Então, você tem que tomar cuidado. Em ambos os casos, existe uma sentença condenatória definitiva. Diferença. Revisão criminal. Eu vou atacar a condenação injusta. Ou porque a condenação foi contrária à lei expressamente, ou porque surgiu prova de que o cara não podia ter sido condenado.
Agora, no agravo em execução, não, o cara foi condenado, tá certa a condenação, beleza, tá valendo. Tá valendo, era para ser condenado mesmo, foi condenado. E agora que ele foi condenado, está cumprindo a pena, o juiz de execução proferiu uma decisão, porque eu não posso atacar uma decisão que não existe. Recurso é para buscar a reforma de uma decisão que existe. Entendeu? Então, existe lá, está lá no enunciado da questão, que o juiz de execução proferiu a decisão tal, dizendo isso, 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 isso. E eu vou atacar. Isso não cabe, isso não cabe, isso não cabe, isso não cabe. Por quê? Meu cliente não pode ficar com essa decisão, que é uma decisão contra ele, quando, na verdade, deveria ter sido aplicada a decisão contrária. Então, você, nesse caso, tá, vai ter que fazer ou buscar essa questão dentro da coisa. Vantagem. Todo recurso é mais fácil. Por quê? Recurso é uma peça grande? É uma peça que desgasta? Sim, mas você tem uma vantagem. Você tem que olhar, porra, eu só tenho que atacar isso que está aqui, é para eu reformar uma decisão. Então, o juiz disse isso, eu vou dizer o oposto. O juiz disse isso, eu vou buscar a resposta para o oposto. O juiz falou aquilo, pô, o juiz não está certo, vou buscar o contrário e tal. Aí vamos descobrir onde é que estão os seus argumentos para buscar a reforma dessa decisão. Entenderam? Então, primeira coisa, gente, quando é que cabe o lindo e fácil de ser montado agravo em execução? Cabe agravo em execução de fácil, qualquer decisão na execução, que é melhor que isso, porque veja só, lá na apelação a gente ficava lá olhando tudo direitinho, cabe nessa, naquela, não sei o quê, olha lá o 593, mas além do 593 você tem o 593.2, que é o inferno. Ah, meu Deus, no recurso sentido estrito eu tenho que olhar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, a gente já mandou você fazer isso lá na aula do recurso em sentido estrito. Você vai pegar o artigo 581 e toda vez que o artigo 581 falar de execução de pena, risca! Lapisinho e régua. Risca! Mas não é para riscar assim. Não. Lápis e régua. Pá. Não tem régua. Devia ter, né? Porra. Mas assim, não tem régua? Um lápis, outro lápis. Risca. Ok? Igual no colégio. Então, você vai fazer assim, vai riscar tudo quanto é inciso dentro do artigo 581, que fala de execução penal. Só que nós temos uma vantagem, seu código já está remissionado, filho, o mozão tem todas as remissões. Aí é só fazer uma remissão para um artigo. Qual é o artigo? Artigo 197 da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84. Tudo bem? Então, presta atenção. Artigo 197, diz o artigo 197, de qualquer decisão, vou ler como tem que ser lido, de qualquer decisão do juiz da execução, caberá o agravo em execução, sem efeito suspensivo. Uma vez, e aí eu botei até aqui atrás, vamos procurar aqui, vamos procurar, que eu sei que eu coloquei. Uma vez caiu numa prova, cadê a merda do troço? Oh, meu Deus do céu, a pessoa... Ai, Santo Antônio. Tá aqui. Uma vez, numa prova, eu não lembro que exame foi, caiu uma questão, não foi na peça, foi uma questão de prova, em que caiu assim, em que hipótese o agravo em execução era basicamente isso, a resposta, o argumento era esse, para você dizer se o agravo tinha ou não efeito suspensivo. Repare que o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, ele diz assim, das decisões proferidas pelo juiz de execução, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Está lá escrito, sem efeito suspensivo. Só que eu quero que você faça uma remissão do artigo 197 da LEP para o artigo 179 da LEP. Então, se você quiser, você pode até sublinhar aqui, ó, com lápis, né? Sempre lápis, vamos usar lápis aqui. Sublinhe o sem efeito suspensivo e vem do lado dele aqui e faz uma remissão para o 179 da mesma lei. Então, você não precisa nem dizer de que lei é, porque quando você não coloca, você já sabe que é a mesma lei. Por quê, gente? O que o artigo 179 fala? Então, deixa eu te dizer uma coisa. O cara está cumprindo a pena. Presta atenção nisso, tá bom? O cara está cumprindo a pena.
Aí vamos imaginar que o juiz tenha proferido uma decisão de regressão de regime. E aí ele vai, então, ele regrediu de regime. Ele praticou uma falta grave, sei lá o que aconteceu, ele regrediu de regime. E aí ele vai e recorre dessa decisão. O recurso contra a regressão de regime, ou contra o indeferimento da progressão de regime, ou o deferimento da progressão de regime, ou o que quer que seja, é o agravo em execução. Qualquer decisão de execução é agravo em execução. Beleza. E aí eu entrei com agravo em execução. Esse agravo em execução não vai suspender os efeitos da decisão que o juiz proferiu. Só tem um caso em que ele suspende. Embora isso não esteja expresso na lei de execuções penais. Então, eu preciso que você tenha atenção, porque não é uma coisa escancarada, entendeu? Lá o artigo 179 da Lei de Execuções Penais está dizendo o seguinte, 179 da LEP, né? Está dizendo assim, transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. O que é isso? Repare que eu já ensinei a vocês nas nossas aulas, lá dos nossos workshops, né, no nosso curso, eu costumo dizer para você se situar onde é que você está. Nunca leia um artigo sem ler ele inteiro. Às vezes, lá no finalzinho tem um parágrafo lá na frente que tem a resposta, né? Às vezes, no final daquele capítulo tem a resposta. Às vezes, o título daquele capítulo faz diferença. Então, o artigo 179 é o último artigo dentro do capítulo que trata da cessação da periculosidade. Tá? Então, olha só, vou mostrar para você aqui, ó. Tá lá assim, ó. Aqui está o artigo aqui está o artigo 179, tá vendo? Qual é o título em que ele se encontra? Ele está aqui dentro desse título que trata da cessação da periculosidade. Desse capítulo. E esse capítulo está dentro do título da medida de segurança. Então, quando você olha isso aqui, você na mesma hora lembra, porra, já sei o que é. O cara, ele na verdade não foi condenado. Ele na verdade foi absolvido, mas foi aplicada uma medida de segurança, porque ele foi absolvido em razão de uma inimputabilidade, lá do artigo 26, né? Então, ele tem uma doença mental que o torna incapaz de compreender a conduta por ele praticada, ele não pode ser condenado, ele foi absolvido. Mas, veja, em razão do seu grau de periculosidade, ele vai entrar num tratamento, numa medida de segurança que pode ir do tratamento ambulatorial até a internação no manicômio judiciário. E a gente sabe que a medida de segurança, ela dura, né? Tudo bem que hoje o entendimento é de que ela não pode ultrapassar o máximo de pena que seria cumprido e tudo mais. Hoje em dia o entendimento é esse, porque eu não posso colocar que a medida de segurança seja mais grave do que a condenação em si, né? Mas, veja só, a gente também sabe que ela pode acabar antes, porque cessada a periculosidade do agente, né? Então, no momento em que ele deixa de ser perigoso, no momento em que ele pode voltar ao convívio social, ele pode ser desinternado, eu posso fazer cessar essa medida de segurança. Então, o cara foi internado no manicômio judiciário, tá? E aí o que acontece é que chegou uma hora em que o juiz entendeu que era caso de desinternar, ó, vou cessar a medida de segurança. Estou vendo aqui, pelos exames, pelas coisas, que esse cara tá tudo bem, posso fazer cessar essa medida. Só que aí o juiz proferiu essa decisão e o Ministério Público entrou com agravo em execução. Repare que essa desinternação, que é o que está lá no 179, ela só vai produzir os efeitos dela depois que a decisão do juiz transitar em julgado. Ou seja, é preciso que o MP ou não tenha recorrido, ou tendo recorrido, que esse recurso seja julgado. Por quê, gente? Porque, vamos raciocinar comigo? O cara é doido. O cara é perigoso. Aí, se o juiz desinterna esse cara e libera ele de uma vez, depois, quem garante que eu vou pegar? E mais do que isso, o que vai acontecer até que os recursos sejam julgados? Então, para evitar que ele seja restituído aí ao convívio social, enquanto houver risco dessa periculosidade não ter cessado, o artigo 179 está lá dizendo que só depois que transitar em julgado
é que a desinternação produz efeitos. Então, eu estou dizendo nas entrelinhas que esse agravo em execução tem efeito suspensivo. Impede que a decisão produza os efeitos, porque o recurso foi interposto. Ok? Entendido? Beleza? Exatamente, Nil, é a hipótese da medida de segurança. Então, é a única hipótese em que o agravo em execução tem efeito suspensivo, tá? Isso caiu uma vez numa questão de prova, pô, afundou gente pra cacete. Então, é só fazer a remissão, viu? Como a remissão ajuda. Então, tem que ter uma remissão do 197 para o 179, tá? Mas aí, voltando, gente, então, na verdade, o agravo em execução, ele é cabível de toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da execução. Então, está escrito aqui, olha, dos incidentes de execução, caberá agravo. Os incidentes de execução são muitos. Para começar, o artigo 180 da LEP tem lá os incidentes de execução. Mas eu tenho que pensar que tudo quanto é incidente ali, estando dentro do capítulo dos incidentes ou fora dele, qualquer decisão do juiz de execução penal cabe agravo em execução. Então, pode ser, e aí eu fiz uma lista para você linda, uma linda lista, certo? Então, olha só, caberá agravo de toda e qualquer decisão no curso de execução, só que essa lista está muito apertadinha. No seu material dá até para você ver, mas vamos colocar no slide aqui maiorzinho para a gente enxergar, né? Então, o que, que acontece? Caberá agravo de toda e qualquer decisão no curso de execução, tanto da pena como da medida de segurança, dentre as quais livramento condicional, quando o juiz concede, nega ou revoga, progressão de regime, quando o juiz concede ou nega, regressão de regime, quando ele decreta ou indefere, porque aí, ó, o juiz, veja, o MP requereu a regressão de regime, o juiz indeferiu, o MP vai poder entrar com agravo em execução, né? Estamos tranquilo? Decidir, Ana, cabe agravo em execução interposto pela vítima? Não. Não. Porque, na verdade, gente, a vítima não é responsável pela execução da pena, é o Estado. O direito de punir é do Estado, né? Então, não é caso de vítima. Tranquilo? Regressão de regime. O juiz decreta ou indefere a regressão de regime. Quando o juiz decide sobre a unificação da pena. Ana, o que é? Porque eu nunca entendi direito o que era negócio de unificação da pena. O que é somatório de pena? O que é unificação da pena? Olha só, gente, vamos imaginar que o réu seja processado por vários crimes. Esse cara praticou vários crimes. E aí, quando o cara pratica vários crimes, pode até acontecer dos crimes serem conexos. Então, o que acontece? A gente vai fazer assim. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. O réu praticou vários crimes. E esses vários crimes, eles podem estar sendo processados num mesmo processo, porque existe conexão entre esses crimes, né? E aí, se existir conexão entre esses crimes e eles forem processados juntos, o juiz que sentencia já faz o somatório da pena, né? Mas pode acontecer do réu ser processado por vários crimes em processos diferentes. Por isso que na hora da execução da pena, normalmente é o número da identidade dele que interessa, porque aí tudo flui para a mesma identidade. E às vezes os processos são em momentos diferentes. Então o cara está cumprindo a pena de um crime A, e aí chega lá no juízo de execução uma condenação do crime B. Puta merda. Eu fico imaginando, o juiz deve ficar de saco cheio na execução penal, toda hora chegar para o mesmo cara um raio de uma condenação nova. Aí chega aquele monte, né, de pena, de processos diferentes, o juiz vai ter que somar essas penas. Ou unificá-las. Ou somar e unificá-las. Ana, não entendi. Vamos dar um exemplo. Eu tive uma cliente, muitos anos atrás, que praticou, gente, alguns crimes contra o INSS. E aí ela fazia sempre a mesma coisa. Era uma hipótese escancarada de crime continuado. Escancarada de crime continuado. E aí, era para ter sido um processo só, cara. Só que, em vez de fazerem um processo só, fizeram para cada uma das pessoas que ela tinha beneficiado várias pessoas, para cada pessoa que ela tinha beneficiado com esse negócio aí desse estelionato previdenciário, eles fizeram um processo separado. E aí, pô, o juiz de execução é que se ferrou, porque ele teve que pegar aquele monte de condenaçãozinha e transformar tudo numa pena só do crime continuado.
Ah, então isso é possível? É. Isso é uma hipótese de unificação de pena. Ou ainda, imagine, eu tenho um concurso material e aí o cara foi condenado em vários processos. Na verdade, é um concurso material, só que só vai unir essas penas, só vai somar essas penas na hora da execução. E aí, porque ele foi processado em processos diferentes. E aí, na hora que fizer o somatório, vai ter que reavaliar, em razão dos acréscimos que essa pena foi recebendo das condenações diversas, quando é que ele vai ter direito à progressão de regime, quando é que ele vai ter direito a livramento condicional. E isso é, na verdade, a análise sobre a forma como ele vai cumprir a pena. Então, o juiz, quando ele não basta somar, ele tem que transformar isso tudo num único cumprimento de pena com as datas em que ele vai ter direito à progressão, em que ele vai ter direito a livramento, etc, etc. Ficou claro? Então, unificação e soma das penas. Então, decidir sobre unificação das penas. Medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença. Como assim, Ana, medida de segurança depois que transitar em julgado? Porque a gente sabe que o réu, ele, veja só, pode ser doente mental na época dos fatos, e aí, nesse caso, ele vai ser absolvido porque é inimputável, e aí vai ser aplicada a medida de segurança, em razão do seu grau de periculosidade e tal, e é o juiz que vai presidir essa medida de segurança, tranquilo. Mas também pode acontecer, gente, do réu estar cumprindo pena e já foi condenado, a condenação transitou em julgado, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e tudo mais, e aí, durante a execução da pena, sobrevém doença mental. Aí, nesse caso, veja, enquanto ele estiver doente mental, a pena é convertida em medida de segurança, ok? Então, converter a medida de segurança, decretar a medida de segurança ou impuser a transgressão de outra, papapá, enfim, nas hipóteses em que ocorreu a necessidade da medida de segurança depois do trânsito em julgado de uma condenação. Suspensão condicional da pena, durante a execução da pena. Então, o cara já cumpriu não sei quanto da pena, está faltando 1 ano e meio para cumprir. Aí o juiz vai, suspende a pena aí, tá? Remissão de pena, quando concede ou nega, que é a hipótese do cara que vai remir a pena pelo trabalho ou pelo estudo, né? Então, a gente sabe que tem isso, abate lá, 3 dias trabalhados, abate, 1 dia de pena a cumprir, né? Então, você tem lá a remissão de pena pelo trabalho e pelo estudo. Suspensão condicional da execução da pena durante a execução, já falei. Remissão de pena, já falei. Essa remissão aqui é com C cedilha. Decidir sobre o somatório das penas, já falei. Comutação das penas, certo? E aí, finalmente, gente, tudo isso de qualquer decisão do juiz da execução, o que a gente tem é a possibilidade do agravo em execução. Então, o que você vai ter, gente? Uma decisão do juiz da execução. Mas aí vem a pergunta, quem é o juiz da execução? Bom, geralmente o juiz da execução é o juízo, né? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de execução penal do estado da comarca tal. Geralmente, quem preside o processo de execução é o juiz da vara de execução penal. E a vara de execução penal, ela é o que a gente chama de juízo universal. O que é o juízo universal? Na verdade, o juiz que vai para onde vai fluir tudo quanto é condenação, independentemente de onde ela tenha ocorrido. Então, preste atenção nisso aqui. Quem preside a execução da pena? Juiz da execução penal. Mas e se o réu tiver sido condenado pela Justiça Federal? O juiz da vara de execução penal do Estado. E se o réu tiver sido condenado pela Justiça Militar? O juiz da vara de execução penal do Estado. E se ele foi processado na Justiça Eleitoral, condenado na Justiça Eleitoral? O juiz da vara de execução da vara de execução penal do Estado. E se ele foi, não importa onde ele foi condenado, o juiz da vara de execução penal do Estado é que vai presidir a execução dele. Só tem uma hipótese, na verdade, 2 hipóteses de execução penal não ser presidida ali. Hipótese 1, se o réu foi condenado no Supremo, porque tinha prerrogativa de função do Supremo, aí o Supremo preside a execução dele, ok? O réu foi condenado no STJ, aí o STJ preside a execução dele, entendeu? Mas fora isso, é o juiz da vara de execução penal do Estado.
existe uma segunda opção, uma segunda exceção, que é a súmula 192 do STJ. Lembrem-se disso, súmulas, súmulas e súmulas e súmulas. A súmula 192 do STJ vai dizer assim, olha, compete ao juízo da execução penal do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar, Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. O que significa isso? Que o juiz federal é quem preside a execução da pena se o cara estiver cumprindo pena num estabelecimento penal federal, que são os presídios de segurança máxima. Ok? Entendido? A não ser que a questão diga assim, é um presídio de segurança máxima estadual, aí é diferente. Mas assim, em regra, os presídios federais são os presídios de segurança máxima. Em regra, eles são federais. E aí, quando o cara cumpre pena num presídio federal, quem preside a execução é o juiz federal do local em que o presídio está. Ok? Entendido, gente? Ficou claro? Ok? Então, súmula 192 do STJ. O que eu quero que você faça? Que você vá lá no artigo 197 da LEP e faça uma linda remissão para o artigo, para a súmula 192 do STJ. Ok? Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Bom, agora presta atenção, gente. O artigo 66 é outro artigo que a gente vai fazer remissão para 196 do STJ, para a súmula 196. Porque o que estabelece o artigo 66? O artigo 66 é o artigo que traz a competência do juiz da vara de execução penal. O que compete ao juiz da vara de execução penal? O que é da competência dele, né? E aí aqui você tem um artigo, gente, lindo, maravilhoso, sensacional, extraordinário, que vai mostrar para você tudo que esse juiz faz, tá? Tudo que ele faz. E aí eu queria mostrar para você uma outra coisa, vou antecipar aqui uma coisa muito importante para facilitar a nossa vida. No nosso mozão, quem tem aí o nosso mozão, né? O nosso mozão tem uma vantagem. Existe aqui no final, bonitinho, o índice remissivo das súmulas, né? Para facilitar a nossa vida, a gente achar as coisas direito aí das súmulas, tá bom? Mas, veja só, antes disso, eu preciso que você faça as remissões certas, ainda que exista um índice remissivo de súmula. Para facilitar, porque senão a gente ia ficar tirando para tudo quanto é lado, né? O que a gente fez? A gente botou aí no finalzinho do seu material, quero que você observe, tá? Finalzinho do material, final mesmo, são as últimas páginas do material, tá? Eu fiz aqui, porque o que mais interessa para facilitar a tua vida, no caso do agravo em execução, são as remissões. Então, remissões, remissões e remissões, por favor, né? Então, eu quero que você observe, porque eu peguei o artigo 66, que é aquilo que compete ao juiz de execução, seja ele o juiz da vara de execução, ou seja o juiz federal que preside a execução caso o indivíduo esteja num presídio federal, certo? É tudo que compete a ele e fiz aí uma remissão para você. Então, inciso 1, compete ao juiz de execução aplicar a lei posterior benéfica. Ana, não entendi. Vamos dar um exemplo. Imagine que um determinado crime tenha ocorrido uma reforma, o cara já está cumprindo a pena, ele foi condenado pelo crime tal, e aí durante a execução da pena, o crime tem uma alteração da lei com uma redução da pena aplicada. Gente, se a pena foi reduzida, é lei penal benéfica retroage? Retroage. Então, esse cara tem o direito de ver a pena dele reduzida. Lógico que o juiz vai ter que fazer uma análise proporcional, não é isso? Para garantir ali a proporcionalidade da pena aplicada. Mas caberá ao juiz de execução fazer isso, entendeu? E aí o juiz, imagine que você já tenha, lembre-se que para caber agravo em execução, não é, veja, porque, Ana, se acontecer isso na minha questão, eu faço o quê? Veja, para ser agravo em execução, que é uma peça com um nome, e as nossas peças na segunda fase são peças nominadas, tem nome. Então,
Para eu entrar com agravo em execução, é preciso que eu já tenha pedido ao juiz para fazer isso e o juiz tenha negado. Eu tenho que ter uma decisão. Se isso acontece e eu ainda não pedi ao juiz, eu vou pedir. Aí, se ele negar, eu agravo. Entendeu? Então, novamente, o agravo em execução parte de uma premissa importante. Tem que haver uma sentença, uma decisão, que na verdade não é uma sentença, que é lato sensu. Uma decisão do juiz de execução que eu vou agravar. Entendeu? Então, contra a qual eu vou me insurgir. Então, não é uma hipótese em que o juiz não deu algo porque eu não pedi. É uma hipótese em que eu pedi ou o juiz de ofício já disse que não ia dar, mas existe uma decisão atacável. Ok? Então, voltando. Então, tudo aqui, olha só, todas as hipóteses do artigo 66, eu peguei e coloquei aqui para você fazer, ó, essas análises aí, essas remissõezinhas bonitinhas. Então, vamos lá. Ó, dentre os incidentes da execução, foi o que caiu da última vez que caiu o agravo. O juiz aplicou a falta grave ou não aplicou, entendeu? E tal. Aí, nesse caso, você tem as súmulas relacionadas à falta grave. SV é súmula vinculante, né, gente? Tá? Então, tudo jeitosinho, bonitinho para você com as súmulas que têm relação. Porque as súmulas, no caso da execução penal, é realmente o que tem maior probabilidade. Ou é uma hipótese de um indivíduo que tinha direito à progressão de regime e foi negada, ou uma hipótese que o indivíduo tem direito a livramento condicional e foi negado, ou uma hipótese, entendeu? Assim, mas, em geral, tem súmula para você colocar na sua peça prático-profissional como argumento do mérito, tá bom? Bom, aí voltando para cá, vamos lá. Ui, então a gente tem que, ou não, tô mais para trás ainda, espera aí que eu tenho que ir mais para trás. Então, o que você tem é que o artigo 66 é o que vai ajudar a gente, se a gente precisar, pô, vamos lá, dessas decisões, se você fizer aquelas remissões no artigo 66, você já sabe que na hora, basta você, pô, corre aqui no artigo 66 e procura aquelas remissões para verificar se as súmulas já estão lá ou não, tá bom? Então, aqui tem o que seria da competência do juiz de execução. Qualquer decisão relativa a essas coisas que aqui estão, são, na verdade, hipóteses atacáveis através do agravo em execução, que, novamente, em regra, não tem efeito suspensivo, ok? Então, qualquer decisão do juiz de execução, agravo em execução. Só que a gente tem um porém. A lei, gente, a lei de execuções penais, ela diz lá no artigo 197, dos incidentes da execução caberá agravo, mas não diz qual é o prazo do agravo, não diz qual é o procedimento do agravo, não diz merda nenhuma sobre o agravo. Afinal de contas, que merda de agravo é esse? E como é o nome desse recurso? Porque muita gente pergunta isso. Ana, é agravo em execução? É agravo de execução? É agravo na execução? Ou é agravo da lei de execuções penais? Ou como é que é o nome do recurso? Gente, todos esses nomes estão corretos. Você pode escrever só agravo, você pode escrever agravo em execução, você pode escrever agravo de execução, agravo na execução, agravo da lei de execuções penais, agravo da execução penal, ou agravo do artigo 197 da LEP. É importante que você coloque o artigo 197 da LEP e a palavra agravo. Ana, esse agravo é um agravo de instrumento? Não! Esse agravo é um agravo retido? Não! É simples assim. O nome. Então, padroniza, filho, coloca agravo em execução. Resolveu a sua vida. Beleza? Maravilha? Ótimo. Então, a gente já sabe. E aí, qual é o prazo? Já que a lei nada disse sobre o agravo em execução, mas quando você olha o agravo em execução, repare que eu vou mandar você, já mandei, né, fazer isso, abrir lá o artigo 581, que é o artigo do recurso em sentido estrito, pegar uma régua ou um lápis, botar assim, pegar o outro lápis e riscar tudo que falar sobre a execução de pena. Porque não é recurso em sentido estrito, é agravo em execução. E você vai ver que você vai riscar um monte de incisos. Isso significa dizer que o agravo em execução acabou substituindo hipóteses que antes eram de recurso em sentido estrito.
Então, como a lei de execução não trouxe um prazo para o agravo, vamos usar o do recurso em sentido estrito. Então, tudo do recurso em sentido estrito a gente usa para o agravo. Então, se o recurso em sentido estrito está lá no artigo 596 do CPP, não, 596 não, 586 do CPP, que o recurso em sentido estrito é no prazo de 5 dias, o prazo do agravo é em 5 dias, entendeu? Então, na verdade, o prazo do agravo é 5 dias, e isso está, inclusive, especificado numa súmula, que é a súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, a súmula 700 do STF diz para a gente que o prazo do agravo é o prazo de 5 dias, que é o mesmo prazo do recurso em sentido estrito. Então, tudo, presta atenção, tudo do rese vem para o agravo, menos o nome. Só o nome que não vem. O resto vem. Então, o agravo em execução, o prazo é 5 dias para interposição. Então, interposição, 5 dias. Na vida real, o prazo do agravo em execução é 5 dias. E o prazo das razões é de 2 dias, que nem no recurso em sentido estrito. Então, na vida real, seria assim, presta atenção. Eu interponho o agravo em 5 dias, o juiz admite ou não. Se ele admitir, ele intima o recorrente para apresentar as razões. Depois, intima o recorrido para apresentar as contra-razões. Da mesma forma que no recurso em sentido estrito, porque tudo do rese vem para o agravo. O agravo tem juízo de retratação, do artigo 589. Então, na vida real é assim, eu vou interpor em 5 dias, depois o juiz me intima, ele recebe, aí ele me intima, eu apresento as razões em 2 dias, o recorrido apresenta as razões dele em 2 dias, o juiz leva para ver se retrata ou não, se ele não se retratar, sobe para o tribunal. Ficou claro? Ok? Então, tudo igual. A diferença é que você tem que lembrar que na prova você não vai usar esses 2 dias. Na prova, as razões, entendeu? Na prova, as razões vão ser no mesmo dia da interposição. Mas na vida real não seria assim. Por que interessa para a gente saber da vida real? Porque pode cair uma questão perguntando para você qual é o prazo de apresentação das razões. Ou pode ser que o recurso não seja de agravo. Pode ser que sejam as contrarrazões do agravo, tipo, o Ministério Público interpôs o agravo e você foi intimado. O juiz recebeu e intimou o recorrido. E aí, imagine que o MP, ele interpôs o agravo no prazo, fora do prazo de 5 dias. As razões, ele entrou no prazo, mas, entendeu? Ou talvez você tenha que atacar a tempestividade do recurso interposto pela parte contrária, né? Ok, beleza? Maravilha. Ui, então, quando a gente pensa aqui no agravo, a gente tem que lembrar que tem interposição e razões. É recurso. Recursos são petições dúplices ou bipartidas. E aí, novamente, a mesma coisa da vida inteira, né? Interposição para baixo, razões para cima. A interposição é o juiz que proferiu a decisão, que em regra é o juiz de execução, né? Isso, e as razões ao tribunal, certo? Ao TJ, se for juiz estadual, ao TRF, se for juiz federal. E, novamente, a contagem do prazo no artigo 798, né? Não se esqueçam, teve uma vez que caiu um agravo em que o mês era setembro, o negócio assim, não tinha 31, e um monte de gente contou a porra do mês com 31, pelo amor de Deus, tá? Ok? Um diazinho vai fazer diferença, são 0,10, são só 0,10, mas 0,10 faz diferença na hora da prova quando você fica com 5,90, tá? Então, voltando. Então, novamente, na interposição, o que eu vou pedir? Então, aqui, a interposição, o que eu peço na interposição? Eu vou pedir que o recurso seja admitido, mas
eu vou pedir, além da admissibilidade do recurso, eu vou pedir a retratação, o juízo de retratação na forma do artigo 589. E caso não ocorra a retratação por parte do juízo, que seja remetido os autos à instância superior para processamento e julgamento. E nas razões, gente, como todo recurso tem duplo juízo de admissibilidade. Primeiro o juiz analisa se admite, depois o tribunal analisa se conhece. Então, o conhecimento do recurso é a análise dos pressupostos recursais. Legitimidade, interesse, né? Legitimidade, interesse, adequação, regularidade procedimental, tempestividade, tudo isso. Então, o juiz analisa isso e depois o tribunal analisa de novo, certo? O cabimento do recurso naquele caso concreto, né? Então, você vai pedir sempre nas razões o conhecimento do recurso e o provimento, que é me dar o que eu quero no mérito, ok? Tranquilo? Beleza. Bom, e aí, voltando. Então, estrutura do agravo, tudo do agravo é igual ao do res. Facinho assim. Ok? E, portanto, ele tem juízo de retratação. Então, como é que a gente vai fazer esse agravo? Como é que a gente vai estruturar esse agravo em execução, né? A gente vai fazer assim, estruturando o agravo. Primeiro, interposição, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara da execução criminal da comarca tal, certo? Se ele estiver em presídio estadual. Ou excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal da seção judiciária tal, se ele estiver em presídio federal, né? Novamente, súmula 196 do STJ. 196 ou 192? Agora a pessoa esquece. Você já sabe que tem que olhar ali. E aí o nome do agravante, né? Que é o nome da pessoa que está condenada, não é o seu, é o nome dele, vamos lembrar. Já qualificado, ele já está cumprindo pena, né, gente? Já tem a qualificação dele. Atualmente recolhido no presídio tal, isso pode colocar ou não faz diferença, mas tudo bem, é melhor colocar. Por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosa e tempestivamente, a Vossa Excelência, inconformado com a decisão de folhas tais, interpor o presente agravo em execução. Eu usaria esse nome, tá? Novamente, indicando o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Desta forma, requer seja, primeiro, admitido o recurso e, sendo a decisão proferida, submetida ao juízo de retratação, vou botar em marca-texto amarelo para marcar aqui, submetida a juízo de retratação, na forma do artigo 589 do CPP, né? Tudo do res e vai para agravo, lembra? E, caso seja a mesma mantida, que seja o presente recurso, com as razões, remetido ao egrégio Tribunal de Justiça ou Regional Federal, a depender se é juiz federal ou juiz estadual, né? Para fins de processamento e julgamento. Lógico que a questão vai ter que dizer, Ana, e se a questão não disser nada? A questão não disse nada se o cara está no presídio federal, se ele não está e tudo mais. Gente, se a questão não disse, você vai, olha para cá, a justiça estadual é a justiça comum, ela é residual. Se não falou, é a justiça estadual, tá bom? Ok? Você vai botar vara de execuções penais. Porque se ele quisesse a exceção, ele teria que ser expresso para colocar a exceção, né? Tá? E aí, finalizou a interposição. Nestes termos, pede deferimento, espera deferimento, comarca a data, advogado OAB, data 5 dias, não é isso? Contados da intimação. E aí, agora, você vai colocar as suas razões recursais. Então, razões do agravo em execução, razões do agravo, né? E tal. Aí, processo de execução número tal, ou, enfim, recorrente, o agravante, recorrido, o agravado, egrégio tribunal, né? Colenda Câmara, excelentíssimos desembargadores. E aí, embora considerado notável saber jurídico, a mesma coisa que a gente viu na apelação e no rese. Gente, você tem que mostrar o seguinte, olha, apesar do notório saber, né, apesar da decisão proferida, a mesma precisa ser reformada pelos fatos a seguir alinhados, né? Então, assim, o que você vai usar como nome para começar não faz diferença, tá? O que importa é que você dê o ponto de partida. Por incrível que pareça, é mais difícil iniciar para escrever, né? Quando a gente depois que você começa, vai. Então, para de ser perfeccionista. Olha que quem está falando, eu sou um inferno na perfeccionismo. Mas assim, na hora que pá, tu vai, dá um empurrãozinho inicial, bota qualquer troço, não faz diferença, né?
Então, a decisão merece ser reformada. Decora essa porra dessa frase para recurso. A decisão merece ser reformada. Pai, aí já começa, certo? E aí, uma breve narrativa dos fatos, você vai mostrar que o juízo da execução proferiu a decisão tal e que a decisão merece reforma, que a decisão não merece acolhida, né? Enfim. E aí, os argumentos jurídicos relacionados à decisão que foi proferida. Ana, dentro da parte relativa ao direito, no agravo em execução, existe preliminar? Então, vamos lá. Então, a dúvida agora aqui é a seguinte: do agravo em execução tem preliminar? A resposta é: depende. Veja, o PPP vezes 2, gente, é página virada, né? Porque, vamos lá, olha só, o PPP vezes 2, tudo que a gente falava do PPP vezes 2 era assunto de um processo de conhecimento, entendeu? A não ser uma hipótese, nulidade. Aí pode ser que tenha preliminar. Alguma nulidade no processo de execução. Entenderam? Vou dar um exemplo. O último agravo que caiu tinha uma hipótese, engraçado, porque o gabarito não trouxe essa hipótese, mas era escancarado uma nulidade por cerceamento de defesa na falta grave, no procedimento de aplicação da falta grave. Ali era para sustentar. Me parece que a banca devia ter pontuado a nulidade, tá? E é melhor a gente pecar pelo excesso. Então, lembre-se, se existe uma nulidade, sustente a preliminar de nulidade. Ficou claro? Fora a preliminar de nulidade, eu não vejo nada assim em preliminar para você tratar num agravo em execução, porque o resto todo vai se confundir com o mérito, tá bom? Ana, e eu preciso escrever preliminar? Não, bota um parágrafo com uma preliminar, tá? E bota o parágrafo com a tese da nulidade e depois continua falando as outras coisas nos outros parágrafos. Mas sempre, se tiver mais de um argumento para ser abordado, coloque um argumento por parágrafo diferente, para depois você facilitar, inclusive, na hora de elaborar os seus pedidos. Você vai facilitar a sua vida para elaborar o pedido e você vai facilitar a vida de quem corrige, para ele encontrar as coisas que você escreveu e dar ponto para elas, porque quando está tudo confuso, fica mais difícil, né? Então, você quer facilitar a vida dele, você quer que ele olhe para a sua prova e ame a sua prova de paixão, né? Então, que nem eu amo vocês. Então, a prova tem que ser amada pelo examinador, pelo corretor. A pessoa que corrige tem que amar a sua prova para que ela possa. E o amar inclui uma letra legal, né? Porque se a sua letra é garrancho, se o professor da sua faculdade, filho, não corrigia, imagine o cara que corrige 3.000, 4.000, 5.000 provas. Tá bom? Então, por favor, né? Faz uma letra legal. Ah, minha letra é uma merda. Então, treina uma letrinha de forma básica aí, né? Mas melhora a letrinha, tá bom? Porque se ela for garrancho, você pode esquecer, o cara não vai nem ler. Se eu não teria paciência de ler, imagina ele, tá? Então, e tudo muito bonitinho, organizado. Organização é tudo, uma coisa bem escritinha e organizada, limpa, né? Então, assim, um parágrafo para cada coisa, tá? Voltando para cá, né? E aí, finalmente, então você vai, ó, o exemplo que eu botei aqui. Então, foi negado o livramento condicional. Então, você vai discorrer sobre essa negativa, mostrando que o juiz errou ao negar. Por quê? Porque o seu cliente tem direito ao livramento. Aí você vai mostrar por que ele tem direito ao livramento. Um exemplo muito comum: o cara praticou um crime antes da reforma da lei de crimes hediondos, e aí ele tinha direito a contar a progressão de regime na contagem de um sexto, mas o juiz não considerou que o crime foi praticado antes da lei e negou a progressão, entendeu? Então, é um exemplo comum. Então, lei penal não retroage em prejuízo do réu, e aí você vai ter que mostrar isso, vai ter que ter um parágrafo para falar que a lei penal não retroage e que, portanto, se o crime foi praticado antes da vigência da lei que alterou a lei de crimes hediondos,
deve ser aplicado o prazo de a contagem da progressão de regime no 1/6 do artigo 112 e tal. E aí vai sustentar isso, bonito, lindo, maravilhoso e feliz. Geralmente, novamente, as coisas estarão amarradas através de súmulas. É o mais provável. Novamente, eu vou lembrar, o mozão é a solução. O vade-mecum é o que vai fazer a diferença na sua vida, ok? Tranquilo, gente? Então, o vade-mecum, ele vai resolver para você os seus problemas, se você tiver paciência de procurar, tá? E souber procurar. Tranquilo, gente? No mais, OAB, sexto sentido. Lembre-se, releia o enunciado e você vai encontrar as respostas. E, finalmente, o seu pedido é, diante do exposto, conhecimento do recurso e que lhe seja dado provimento para reformar a decisão proferida, concedendo o livramento condicional, concedendo a progressão de regime, não é isso, etc, 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 o que o indivíduo tiver direito de receber. Ok? E aí, finalmente, fecha a sua peça prático-profissional. Nestes termos, pede deferimento, local, data, o advogado OAB, colocar a mesma data. Certo, gente? E aí, remissões, remissões e mais remissões. Ficou claro? Beijinho!